as imagens do desespero de uma mãe. A mãe de um feminicida. A mãe de um covarde. A mãe que vai até a delegacia, se ajoelha e pede perdão à família da Vitória Rodrigues Farias, de 23 anos, morta com golpes de faca. Traz a imagem da mãe se tiver aqui. Pode botar a imagem da mãe na delegacia. Ô Bico, pode puxar a imagem da mãe. Isso. Abre o áudio, Tony. Abre o áudio. Perdão, pra... Peço perdão para a família da Vitória. Que nem eu e nem os irmãos dele têm culpa de nada. Eu peço. Juan dos Santos Pereira acabou de completar 18 anos. Foi preso em flagrante. Em flagrante. Um belo trabalho do delegado Osni Mendes e de toda a equipe que cuida dessa investigação. Vou trazer o delegado aqui na tela grande do Cadeia, que a nossa audiência quer saber, junto com o senhor e com a sua equipe, delegado. Primeiro, parabéns pelo trabalho. A pronta resposta da polícia, que fechou o cerco, que foi pra cima. E mais uma vez, São José do Rio Claro. Agora, delegado, o que é que essa criatura foi fazer na casa da menina de manhãzinha? Seja bem-vindo ao Cadeia, bom dia. Bom dia, obrigado a todos que nos ouvem. Daniel, a vítima, né, tinha um relacionamento com o Juan, a Vitória, e ele não aceitava o término. Provavelmente ele foi ali mais uma vez tentar manter esse relacionamento. Ela avisou, né, que realmente desejava terminar o relacionamento que eles tinham. E aí, infelizmente, ele, nesse ato bárbaro aí, ceifou a vida da vítima. Quanto tempo de relacionamento, delegado? Ele disse que eles tinham aproximadamente companheiro, né, passava as noites, tinham as relações do dia. Então, aproximadamente há 1 ano e meio eles conviviam, já tinham uma convivência afetiva. 1 ano e meio. As crianças, então, são 2 crianças, o senhor pode confirmar as idades? 2 e... 2 anos, né, e infelizmente, durante a execução do crime, as crianças presenciaram, né? Sim. Elas estavam em casa e no momento que ele foi a Vitória, que ele ceifou a vida dela, desferiu os golpes de faca, as crianças presenciaram a cena. Quais as idades das crianças, o senhor pode repetir? 2 e 6. 2 e 6 anos. Então, são filhos só dela. É isso, né, delegado? Exatamente, não são filhos dele, não. Certo. Diante disso, a informação que chegou para nós é que ele foi de casa em casa, ele foi pedir guarita, foi se esconder em casas de amigos. Procede essa informação, delegado? Daniel, a gente tinha uma situação que logo após o crime, a Polícia Militar e a Polícia Civil, em ação conjunta, começaram as buscas para capturá-lo. Havia informes na cidade que alguns amigos tentariam resgatá-lo em determinado ponto, mas sabendo que os órgãos policiais já estavam na captura e realizando o cerco e tal, esse planejamento não foi executado. E aí um familiar, né, temendo que essa ação de resgate pudesse ser concretizada e houvesse um confronto com os agentes policiais, uma perseguição, algum tipo de acidente, o familiar compareceu até a unidade e nos apontou o local que ele estava escondido. As forças policiais foram lá, a Polícia Militar e a Polícia Civil, conjuntamente realizamos a prisão dele em flagrante pelo crime de feminicídio, conduzindo ele até a delegacia para a lavratura do flagrante. Qual foi a reação dele durante o interrogatório, delegado? Aparentemente de arrependimento, Daniel, embora ele apresente versões contraditórias, né? Não há arrependimento total, confessou o crime, até porque as provas eram contundentes e evidentes, né? Havia muitas testemunhas, ele chegou a falar com uma testemunha diretamente que teria matado a Vitória, não haveria muito o que não ser descaracterizado em relação à autoria por parte dele. Confirmou que matou a Vitória, mas apresentou versões contraditórias. Por exemplo, ele alega supostamente que teria sido agredido momentos antes de cometer o homicídio,
mas não há nenhuma lesão, nenhum vestígio aparente no seu corpo de que ele tenha sido agredido pela Vitória. A gente presume que essas versões sejam falsas, né, e que apenas houve o ataque dele em relação à vítima. Ela tentou se defender, infelizmente não conseguiu e ele ceifou a sua vida. Qual é a situação dele nesse momento? A senhora já conseguiu na justiça a conversão da prisão em flagrante? Sim, Daniel, nós representamos ontem mesmo, após a comunicação do prisão em flagrante, né, logo após já pedimos a decretação da prisão preventiva. Ele foi tido à audiência de custódia, o Poder Judiciário da Polícia Judiciária Civil era pertinente, decretou a prisão preventiva do Juan, ele responderá ao processo preso, né, e a gente continuará investindo demais provas para que haja condenação, já que há confissão, não há nenhuma dúvida que ele seja o autor do feminicídio, que ele possa responder e ser condenado ao final do processo penal. Ele já tem algum histórico de passagens pela polícia? Então, esse caso que Daniel, que ele não tem nenhum histórico, nenhuma passagem criminal, é um crime totalmente passional, né? Qualquer pessoa pode estar sujeito a esse tipo de situação. Infelizmente, a gente entende que foi um ato cruel, covarde, né, contra uma mulher indefesa, mas o Juan não apresenta nenhuma criminal. Realmente, a questão de violência contra a mulher, que é cultural no nosso país, né? Infelizmente no Mato Grosso também, estamos aí figurando entre os estados que mais ocorre feminicídio nas unidades da federação, e mais um caso, né, de violência doméstica e violência de gênero, que o homem entende que a mulher seria objeto, né, ser objeto do qual ele não pode dispor, e assim ela não teria autonomia própria para decidir se termina, se continua, se rompe com o relacionamento. Infelizmente, mais uma vítima da violência cultural e machista que impera na nossa sociedade até os dias de hoje. 3 perguntinhas só para a gente fechar com o senhor aqui rapidinho. Como ele invadiu a casa, como ele entra na casa, aonde ele a surpreende e quantas facadas, em quais partes do corpo? Por favor, delegado. Ele tinha livre acesso né, como eu já disse, eles conviviam juntos, relação afetiva, provavelmente deve ter adentrado o portão ou ter algum acesso ali. A cena do crime aponta que há uma área onde ela foi ali, uma área da intermediação entre a cozinha, que ela foi receber os golpes. A quantidade exata, ele não soube precisar, de que ele estava num estado emocional bastante alterado, não conseguiu precisar quantas facadas ele desferiu contra a Vitória. E, aparentemente, Daniel, ali em conjunto com o trabalho com os profissionais da Politec, né, apontam-se 4 perfurações fatais no golpe na vítima. E há sinais de defesa também, ou seja, que ela colocou o antebraço à frente do rosto, de uma parte sensível do corpo, para evitar os golpes, né, mas a defesa não foi suficiente. Então, provavelmente ali entre 4 golpes que foram deferidos na vítima. Para fechar, delegado, rapidinho, qual é a explicação para as imagens que a gente acaba de ver aqui, da reação das pessoas que passam ao lado dessa vítima? Passou um motorista de carro, outro de moto, tem uma vizinha ali do lado que observa a cena, mas a gente não percebe ninguém indo em direção a essa vítima. Passa um carro, aí na sequência do carro, passa a moto, dá uma olhadinha e vai embora. E depois tem uma pessoa ali próxima. O senhor que está focando diretamente no crime, mas chegou alguma explicação para o senhor aí o porquê dessas reações em São José? As pessoas ficaram com medo? Daniel, infelizmente, né, a gente tem seres humanos que, né, não têm a sensibilidade com a dor ou algum problema que outra pessoa esteja enfrentando. A gente não sabe a situação, né, essas pessoas visualizaram a cena. Infelizmente, nos dias de hoje, né, a própria população ela tem, às vezes, receio de agir, de negócio, mas não justifica. Realmente a cena é deplorável, né, uma mulher caindo. Eu não sei se as vítimas ausentes que passaram por ali conseguiriam ver vestígio de sangue, né? Independente disso, se há uma mulher caída no meio da rua, aquele horário, provavelmente deveria ter alguém que deveria parar, né, das pessoas que passam ali e tentar auxiliar. A gente não sabe o contexto disso, não posso afirmar se eles tiveram a visão toda do que estava ocorrendo, se realmente visualizaram o corpo da Vitória ali estendido no chão. Mas assim, se viram
e perceberam que havia alguém precisando de ajuda e não pararam, realmente uma situação deplorável, né? E mostra toda a acessibilidade que o ser humano é capaz de ter em relação ao outro precisando de ajuda. Eu vou pedir para o delegado ver essa imagem comigo, por favor. Roda aí, Bico. Roda aí a imagem. Abre o áudio, Tony. Peço perdão para a família da Vitória, e o pai dela, a mãe dela, toda a família dela me perdoe. Eu e os meus filhos, que nós não temos culpa disso. Mais uma vez, pode botar no comecinho, novamente, Bico. Pega no comecinho lá. Peço perdão para a família da Vitória, e o pai dela, a mãe dela, toda a família dela me perdoe. Eu e os meus filhos, que nós não temos culpa disso. 2 famílias destruídas, uma que vai fazer um sepultamento e essa família que terá um feminicida preso. Essa situação. Delegado, o senhor testemunhou esse pedido de perdão na delegacia? Sim. Daniel, a Polícia Civil, né, oferece os pêsames à família da Vitória. Nenhuma ação da Polícia Civil, Polícia Militar ou qualquer órgão de segurança, por mais eficiente que seja, trará novamente a vitória à vida, e a gente entende a dor da família. Executamos nosso trabalho com todo o esmero, diligência, eficiência que a gente podia. Apesar disso, uma vítima foi ceifada. E a outra família destruída também, a família do autor. Os familiares não têm culpa pelo ato dele. Completou 18 anos, Daniel, em março, praticamente um adolescente ainda, né? Você vê as características, até a fala dele, saindo ali da adolescência, entrando na puberdade, mas isso é um sinal, porque as famílias perceberem essas relações conturbadas, né? Já há relatos de testemunhas que já havia conflitos entre o casal, já havia de uma relação conturbada. Então os familiares, né, que nos assistem, né, se vê esse tipo de relação, independente da idade das pessoas envolvidas, né, orientem tanto a vítima como os possíveis agressores, né, a pararem com esses atos, porque isso ele é uma escada a gente chama, né, uma escala de violência. Começa com discussões, depois com pequenas agressões, e no fim, a gente, pela prática policial aí de anos de atendimento desse tipo de ocorrência, a gente vê que culmina em eventos trágicos como a morte da Vitória. Então, assim, se a família está percebendo qualquer tipo de sinal, neste caso, que havia um envolvimento amoroso, né, de uma pessoa bem jovem, uma outra bem jovem, um pouco mais madura, mas que há um sinal de conturbação, de discórdia dentro da ação, familiares, não tenham medo de intervir. Orientem, que cessem o relacionamento, que procurem ajuda, que as vítimas procurem os órgãos de segurança para denunciar que estão sendo agredidos, né? Se os pais sabem, os familiares, amigos. Não deixe que essa situação ocorra numa escala maior de gravidade, que pode culminar na morte da vítima, né? E outros atos de violência de maior gravidade também. Tá certo. Delegado, obrigado pelo espaço na agenda. Bom trabalho para o senhor, para a sua equipe. É o senhor que vai agora ouvir mais testemunhas, vai preparar o seu relatório, mas deixar destacado que a Justiça já respondeu à demanda enviada pela polícia. E que bom que o Judiciário de São José também está atento à gravidade desse caso.